até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó voltarás. A morte. A morte, então, foi pronunciada como castigo pela desobediência. Como Deus tinha dito, quando você comer, você vai morrer. E o homem volta à terra de onde ele foi formado. Mais adiante a Bíblia vai dizer que o seu espírito sobrevive, aguardando o dia do juízo, juízo final. Mas não aqui. Mas mais adiante já vai ficando claro que, como está no livro de Eclesiastes, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. E outras passagens que a gente poderia mencionar. Mas aqui está a razão da morte. A gente explica isso, né? É como nós explicamos o porquê da morte. A ciência tenta dar explicações por que a vida do homem é tão limitada, né? Por que esse ciclo, por que tem morte não só do homem, mas dos organismos. Toda a vida na Terra, nenhuma vida é para sempre. Ela tem um ciclo e depois morre. Como assim? Não é? É tão estranho isso, não é? Por que não vive para sempre? A resposta é que nós estamos debaixo desse castigo. Deus submeteu o mundo, ao cosmos, à morte, como castigo pela desobediência. Gente, como o pecado é coisa séria, né? Olha os efeitos do pecado na nossa raça, no mundo, no que nós somos. Por isso, a necessidade de um Salvador. Por isso, a necessidade de Cristo. Eu vou fazer essas aplicações agora. Verso 20, então, tem um parênteses, que é quando o homem chama a sua mulher de Eva, porque ela é a mãe de todos os seres humanos, é isso que a palavra Eva significa, ou seja, Adão tinha alguma esperança, e Deus fez, verso 21, vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu, dizendo assim, Adão, tua tentativa de resolver o problema com folha de árvore não resolve nada. Uma cinta de árvore vai secar, vai murchar, vai cair. Eu vou fazer uma solução mais permanente, que é uma coberta de peles. Alguns veem aqui o primeiro sacrifício, porque algum animal teve que morrer. Deus podia ter feito uma peles assim, né? Mas se ele gosta de usar os meios naturais, talvez algum animal morreu para que Adão e Eva pudessem ser cobertos, já uma prefiguração também do sacrifício futuro de Cristo, para nos cobrir com sua justiça. E o castigo final, e ao mesmo tempo uma bênção. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Nós aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, não faz sentido falar de anjos, Deus dialogando com anjos, e o plural majestático, que é o que os judeus dizem para explicar aqui, a pergunta é por que Deus só usa aqui? Que várias outras vezes ele fala de si mesmo, mas no singular. Por que aqui é que ele estaria falando no plural? A resposta é, nós aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então disse o Senhor Deus, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, embora de outra maneira. Ele agora conhece o mal, infelizmente da forma errada. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Uma bênção e uma maldição. A maldição, aliás, o castigo, fora do jardim. Você agora não vai ficar mais aqui. Você não pode. Fora. O jardim representava a presença de Deus. Tudo que Deus tinha feito. Pacto, aliança. Fora. Vai para o mundo. Lá fora, você vai cavar a terra. Você vai sofrer, você vai constituir a sua família. No meio de toda dor e todo sofrimento, você vai agora colher as consequências da sua escolha. Mas, no meio do último castigo, vem uma bênção. Porque na hora que o homem foi expulso, ele não poderia mais comer da árvore da vida, que era aquela outra árvore que estava no jardim e que daria vida eterna para ele. Porque a pior desgraça seria ser um pecador que vivesse para sempre. A morte, nesse sentido, é um benefício. Porque ela representa o fim da nossa vida miserável, pecaminosa, e o início da nossa vida eterna e a restauração com Deus e no paraíso de Deus. Então, nesse sentido, a bênção da morte. A morte se torna uma bênção, porque ela encerra a nossa vida miserável, esse ciclo marcado pelo pecado, e começa a nova existência, onde não haverá mais pecado. Nem aqui e na eternidade. Então, por isso, Deus o expulsou também. Gente, eu termino aqui falando
lembrando para vocês como é sério de fato essa questão do pecado. Se você tirar Gênesis 3 da Bíblia, você acaba com o resto da Bíblia. Se não houve isso aqui, você não tem como explicar por que é que o homem é o que é. Violento, mau, perverso. Por que a gente morre? Por que a morte não é natural para nós? Por que esse sentido por que essa busca de sentido? Por que é que o homem nasce com esse desejo de Deus e ele não encontra? Né? É porque nós estamos vivendo fora do jardim. Nós estamos aguardando não um jardim, mas agora uma cidade que Deus está construindo. Está lá no livro de Apocalipse. A cidade que Deus está construindo para nós, aquelas moradas que Jesus Cristo prometeu. O resto da Bíblia é mostrando como Deus começou a agir na história para resolver esse problema aqui. Ele separa um homem, Abraão, faz promessas, separa um povo, faz promessas, vai fazendo, responde à oração de Zacarias e Isabel, vem o precursor, vem Jesus, nascido de Maria, morre na cruz, ressuscita dos mortos, e agora os filhos de Adão ouvem o evangelho pregado, a boa notícia que Deus está dizendo, eu estou disposto a perdoar vocês, mas vocês têm que crer naquele que esmagou a cabeça da serpente, meu filho que eu mandei para resolver. Foi tão sério que vocês fizeram que eu tive que mandar meu filho para resolver. E só pela fé nele é que vocês podem ser salvos, não tem outro caminho. O que você fizer vai ser cobertura de folha, não vai resolver o seu problema. Mas o Cordeiro de Deus pode cobrir você com seu sangue e perdoar seu pecado. Amém? Então, Gênesis 3 é fundamental para o restante da Bíblia. Por isso que nós o recebemos como palavra de Deus e historicamente confiável. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por Jesus, o segundo Adão, que veio nos libertar da maldição que o primeiro nos impôs. Obrigado pelo teu plano maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.